Olá, pode demorar, Aí, ó, essa daí é irmã do Toninho, que está aí no livro. E aí é a mãe dele. Boa tarde pra vocês, gente. pode ficar à vontade, sentar mais pertinho. Aqui, ó, descendente de John Rose também. Isso é bom para ver. Ô, Aparecida. Gabriel, acho que não ia ter reação. Gabriel tem. Aí, ó, a primeira da América do Sul, gente. Olha dele, duas filmagens, né? Os filhos dele estão aí para filmar também. Aí, ó. Eu tô gravando já, ué. Tô gravando. Bom, pessoal, então, acho que nós já estamos no tempo, né? Vamos começar a nossa oficina. O nome da oficina é a importância da pesquisa e reconhecimento de personagens históricos, né? John Rose, como exemplo, o inglês quase esquecido por Diamantino. O que acontece? Conhecido na Conceição há mais de quase 2 anos, eu acho que eu conheci. E ela sempre me falava de um livro, né? Desde a primeira vez que a gente se viu, ela já falou desse livro. Depois ela vai contar talvez essa história para vocês. Mas o que me chamou a atenção, que eu acho que além do livro, além da escrita, foi a batalha pessoal da Dona Conceição e de toda a família dela por resgatar um personagem que tinha sido, por interesses que a gente fala escusos, interesses obscuros, deletado, ou quer dizer, as pessoas não conheciam quem foi John Rose. Da primeira vez que a Dona Conceição me falou sobre John Rose, eu imaginei, mas ou essa senhora está enganada, o que depois de 40 anos, que ela já me disse, era uma das possibilidades a menor, ou nós temos um grande mistério, né? Então, o primeiro passo para esse mistério era, de fato, a gente conseguir pegar uma escrita, que é uma escrita muito do coração. A Dona Conceição age, né, pela razão, mas sempre ouvindo muito o coração dela. Pegar uma escrita que tinha essa paixão impregnada em cada palavra, e dar verificar a veracidade de cada uma daquelas informações que estavam constantes naquelas páginas. Bom, e aí a história de que ela vai contar pra gente aí no livro, mas de que esse personagem, talvez essa pessoa talvez nem tivesse existido, e aí como que isso é verdade? Então, o primeiro ponto será que essa pessoa de fato existiu? Dona Conceição fala que existiu, contou uma história, um monte de pessoas, mas será que qualquer um pode tentar descobrir a verdade sobre esse livro? Então, sobre essa escrita, né, não só sobre o livro, mas sobre esse pensamento. E, como eu sou um cientista, minha ideia foi, vou pôr esse livro num crivo metodológico, num crivo científico, e aí depois desse crivo, ninguém mais vai poder contestar. Pode até contestar o adjetivo, mas não a existência que a Dona Conceição traz à tona, né? A adjetivação que ela colocou, você pode conversar, mas não a existência. Bom, e aí a construção do livro vem uma riqueza de formas e histórias que a Dona Conceição traz. Mas o que a oficina o cerne da nossa oficina não é meramente falar sobre John Rose. É falar, existem outras personagens no Brasil, talvez na família, talvez na cidade, então, em vários aspectos de zoom, de sociedades, desde a sociedade núcleo familiar,
até uma sociedade do Estado, do país, que também foram propositalmente retirados da história. Como que isso aconteceu? Se isso acontece em Diamantina, será que eu posso acreditar no meu livro de história? Será que eu posso acreditar no meu livro, será de história do mundo? Né? E a gente sabe que os vitoriosos figuram nos livros, mas os perdedores muitas vezes são deletados. E às vezes não é nenhuma perda em vida, é uma perda de uma luta em vida que após a morte, não a vitória. Por exemplo, quem quiser combater a pobreza vai morrer sem ver esse mérito alcançado. Mas isso não desfaz o mérito daquela luta. Né? Então, será que, como exemplo, a gente pode pegar a Batalha da Dona Conceição, as suas frustrações e as suas vitórias e fazer com que as pessoas que estão na academia se interessem por um caminho, ou vislumbrem um caminho, para poder encontrar personagens deletados? Porque às vezes tem um tio que bebia, e o tio que bebia, depois de morto, apaga da história. Mas será que não é aquele tio que de repente fez a super importância na família, conseguiu colocar dúvidas em tradições que eram mantidas, e isso significou? Então, a ideia é demonstrar um caminho que foi aberto pela Dona Conceição, como eu gosto de pensar, a facão, e que hoje a gente vai percorrer numa rodovia, de mão dupla, que é o livro, já no BR Gold, né? O BR Gold uma coisa moderna, com a RL. Então, assim, como que foi esse caminho para chegar, né, até ao convencimento? Como ela me convenceu? Eu sou pós-doutor da Faculdade de Medicina. Como que ela convenceu? Quer dizer, então, a minha proposta, que a Dona Conceição topou, era que nós usássemos toda essa experiência em vida para termos uma tarde de discussão em torno de John Rose, mas não necessariamente sobre John Rose, é sobre o caminho percorrido, e não o encontrado, que é essa pérola que está hoje ali, um livro, né, disponível gratuitamente no repositório institucional da universidade, e a gente vai descobrir um pouco mais também sobre o personagem, porque ela vai nos contando durante o caminho um pouco sobre o estudado, né, o nosso personagem, que está figurado em genes nessa sala, né? Eu não sei o seu nome. Sandra, né, que eu conheço, nós conhecemos. Eu não sei a história da Sandra com a Dona Conceição, mas que nós conhecemos a partir de John Rose. Eu conheci a Sandra a partir de John Rose. Jogando lá na internet de John Rose, me veio Neide Diamantina, não é isso? Neide Diamantina, que está lá, a capa do livro da Dona Conceição, uma história maravilhosa, o evolucionismo, e são coisas que foram deram início. E ainda vai nos acrescentar ainda mais ainda hoje a presença da Sandra na nossa tarde. Também destacar a presença dos familiares do Toninho. Quem foi o Toninho a gente vai descobrir muito bem no livro, mas foi quem foi junto com a Dona Conceição, assim como eu peguei lá no meio, demos para a Dona Conceição, a gente chegou até aqui. Toninho foi, na verdade, quem deu as duas mãos, né, ali no momento fundamental. E acabou que, pela inteligência e perspicácia da Dona Conceição, ela vai contar para a gente, os dois acabaram escrevendo a maior parte do livro, sem que o Toninho sequer soubesse que estavam participando ali futuramente de uma escrita que era só um diálogo. Né, essa aí é a irmã dele, parecida. Né? Então, a gente tem aqui vários interesses, né? Eu vejo professores, vejo estudantes de segundo grau, estudantes de graduação, e antes de dar esse start, só para a gente ter um norte em comum, cada um veio aqui por um motivo, né? Esse é meu filho e meu neto. São descendentes de John Rose. Então, eu gostaria que cada um falasse brevemente sobre por que veio aqui, né? Vou começar aqui pela senhora. O que vocês vieram aqui? O que você veio buscar? E a convite de Dona Conceição,
minha amiga, amiga da minha família, e meu filho, que escreveu um livro com ela, ele era meu filho caçula, que era uma amizade interminável dela com ele. Tudo que ele precisava era com ela, o que ela precisava era com ele. E eu, como mãe, tem 9 anos que ele faleceu, eu, como mãe, eu não podia deixar também de vir, de comparecer para ver essa homenagem para o meu filho. Isso é muito bonito. Eu dou os parabéns para a dona Conceição e a família de ter lembrado dele há 9 anos que ele faleceu. Ela foi no passado e trouxe no presente a lembrança dele. Para mim, que sou mãe, é um presente de Deus. Por isso que eu estou aqui. Eu sou a mãe do Toninho. O Toninho era professor de história, trabalhava na Previdência Social. Era meu filho caçula. Eu tive 3 filhos. Essa aqui é a mais velha, foi professora. E teve o Alfredo, que trabalha na prefeitura. E tinha o Toninho, né? Os filhos deles estudam aqui, todos 3. Gabriel está aí fazendo a monografia, defendendo a tese dele no BCP. E nunca está fazendo fisioterapia. Então é isso aí. Essa faculdade aqui me traz lembrança, que ele me falava muito dessa faculdade. O que poderia acontecer no futuro? E eu estou sentindo os primeiros passos aqui, o que está acontecendo, né? Eu agradeço a dona Conceição, dou os parabéns para ela e para você que está sendo representante para falar por ela, e você salientou logo no princípio. Isso é muito importante, isso é presente de Deus. Eu estou falando, não estou falando com livro, não estou falando com beleza, não, porque o meu estudo é a minha vida. Então, eu estou agradecendo a todos vocês. Eu tenho certeza que vai ser uma tarde muito agradável para mim e para minha filha aqui. Vai ser assim. Eu me chamo Aparecida, eu trabalhei durante 39 anos no Estado, fui professora, diretora do Márcio Machado, fiz uma pós-graduação em ensino e aprendizagem, e o meu motivo maior aqui é justamente esse, que eu era incentivadora do meu irmão para estudar, porque ele era mais novo, e ele me incentivava também, como irmã mais velha, a dar continuidade, como ele falava, porque ele queria morrer estudando. E assim, eu acho uma coisa assim, muito interessante, porque Dona Conceição, com os 80 anos e poucos, né? 80 e poucos anos, cronológico, porque isso que eu estou querendo falar, a senhora dá um banho em muita gente na animação, no otimismo, na pesquisa, no comprometimento com o passado, resgatando, trazendo tudo aquilo que às vezes ficou lá no cantinho, como você mesmo já disse. E o meu irmão, ele era apaixonado por essa parte ali de estar trazendo o passado para mostrar por que o presente existe, porque não existe a história com estanques, né? É um fato puxando outro fato. E eu vim porque na hora que ela me falou que ela estava lançando esse livro, eu sei como que é difícil para chegar no que ela chegou até agora, porque ele fez o lançamento do livro dele, da Mesa-Noite, fez o outro também, Caminhos do Desenvolvimento, que conta a história da faculdade até virar universidade, junto com o Banco da Conceição, e não teve o prazer de estar presente no lançamento do último, que foi o PÃO e a Justiça Social, né? A igreja, né? O trabalho dela dentro da comunidade diamantina. Mas eu escrevo sempre dentro para a Voz Diamantina, e sempre eu estou procurando resgatar alguma coisa que eu encontro, que está aqui dentro, hoje, no presente, e jogando dentro dos meus artigos, para que o pessoal consiga enxergar o que ele deixou de valioso, e o que Dona Conceição também está trazendo para a gente, mostrando de tão valioso, que às vezes as pessoas ficam aí no anonimato, às vezes com preguiça, não gostam de ler, não gostam de saber do passado. Uma comunidade sem passado é uma comunidade sem futuro. Então vocês vão ter uma surpresa para hoje aqui com o Toninho, viu? Ele coordenou o projeto da memória do Fórum Diamantina, e também coordenou também o projeto do patrimônio Diamantina passando patrimônio da humanidade. Parabéns por tudo. Então, no mais, parabéns pela Dona Conceição, não vou ser repetitiva, a mamãe já falou comigo. Parabéns pelo tudo. Você, amigo.
Eu sou o Arthur, eu sou estudante de graduação aqui da UFJM, eu faço o curso de História e me chamou a atenção, o motivo para eu estar aqui é porque me chamou a atenção justamente pelo título, o inglês, quase esquecido em Diamantina, porque realmente quando se fala em Diamantina a gente, pelo menos nunca ouvi falar, é totalmente novo, então eu estou aqui mesmo para sanar essa dúvida e entender a importância dele aqui para a cidade, por que ele não é memória dele, o personagem não é lembrado aqui em Diamantina. Muito bem. Você? Meu nome é João Paulo, eu sou mestrando em Educação da Universidade, sou dos Sociais Aplicados, administrador de formação, trabalho no Instituto Federal do Norte de Minas, em Araçuaí, e sou um entusiasta da história não só de Diamantina, mas do Brasil. E perto de tudo que vem acontecendo no Brasil e no mundo, de descaso com a história, descaso com a cultura, conhecer uma história dessa seria muito importante para mim, é por isso que eu estou aqui. Vamos responder. Meu nome é Luiz Tomás, eu sou funcionário aqui da universidade, sou técnico de laboratório, como sou editor, não sei se o ela já me apresentou. E para mim é um exemplo, né, pela idade dela, ela é mais ativa que a gente, filhos, porque ela é 24 horas ligada e está sempre estudando. Então é um exemplo para nós, os estudantes novos que desanimam, não tem que começar, já desanimam, porque que para estudar não existe época, não existe nada, tem que ter a força de vontade. E o passado também é muito importante, não como sofrimento, saudade, mas sim como lembranças, coisas que podem levar ao futuro. Porque o pessoal tem um apego muito grande ao passado, mas fica ligado em sofrimento, em coisas que não levam a nada, mas tem que vir ao passado para coisas para o futuro, coisas do bem. Eu agradeço. Davi, o que é que você veio fazer aqui, Davi? O que é que você veio fazer? Eu vim mais para ver assim. Pode falar? Pode falar? Tá emocionado. A gente já sabe, Davi, porque você veio, foi muito importante. Meu nome é Thelma Rios, faço mestrado em Ciências Humanas. Fui a ex-aula do Toninho Fernandes. Ele é um grande incentivador mesmo, sempre acreditou. Você até o seu mestrado, você tem condição de fazer um mestrado, esses capítulos aqui, ele foi meu orientador. No TCC ainda, quando eu fiz na FAFIR. Na FAFIR? Na FAFIR. E dona Conceição, ela é um exemplo para a Diamantina de perseverança, né? Nem todas as pessoas reconhecem, né? Nem sempre ela está aí na mídia mostrando, mas sempre ela está buscando a história, né? O importante é isso, ela procura a história da família dela, não só da família, mas sempre ela é um ponto de referência, né? O Toninho é um ponto de referência na história de Diamantina e Dona Conceição continuou aí com esse ponto de referência. Sempre que tem alguma coisa para fazer alguma pesquisa histórica, eu sempre falo, procura a Dona Conceição. Porque além de saber bastante, ambos tinham um coração grande para saber ceder, saber doar, não é guardar para si. Uma coisa que o seu filho tinha muito é saber doar e transmitir para o outro. Sempre foi um incentivador, coisa que às vezes falta nos professores de hoje em dia, até no nível universitário. Ser mestre. Ser mestre é aquele que passa por transmite por outro. E Dona Conceição é uma dessas mestrinhas da vida, né? Porque sempre repassa. Se você for um estudante de história ou de outra, vai na casa da Dona Conceição. Não tem uma hora que ela chega e fala, não posso. Sempre está podendo, sempre vai ajudar. Muito bem. Obrigado. Agradecida. Meu nome é Thaís, eu sou estudante aqui da Universidade de graduação, faço curso de bacharelado em disciplinar e humanidades. E pesquisando esse técnico nas oficinas
eu me interessei por essa, porque eu fiquei curiosa, comecei, né, a história. Mas imaginei que seria, né, a importância, né, de se valorizar o protagonismo de pessoas, né, aqui da cidade e curiosa. Bem, será bem. Sandra. Boa tarde, gente. Eu sou Sandra e descobri que sou Leide de Matinho. Como foi que aconteceu isso? John Rose, né, eu sou descendente do filho mais velho dele, Herculano Robert Rose. Ele escreveu para os parentes dele lá na Inglaterra, falando que toda a família estava em perigo de morte. E ele conseguiu, essa carta chegou aos parentes dele lá, e mais de 90 anos, eles descobriram, a Interpol me achou em 1978. Eles me descobriram em Belo Horizonte, trabalhando como estagiária no Hospital Mariquena, eu fazia a faculdade de Ciências Médicas, e fui encontrada pela Interpol e me acharam que eu sou muito parecida com a que ele tornou-se esposa dele, Manuela Rodrigues. E ele tinha feito o retrato dela, pintou o retrato dela e enviou para os parentes avisando: esta é a única mulher que eu tive e é mãe dos meus filhos, e contando que ele havia se casado com Manuela Rodrigues. E foi assim que eu fiquei sabendo lá no consulado, numa conferência com os primos lá em Londres, que como eu sou a mais parecida, eu iria herdar o título de Leide Diamantina. Eles me conferiram o título de Leide Diamantina por ordem de uma carta de John Rose falando: toda aquela da família que for mais parecida com o retrato desta, né, eles têm lá o retrato, será chamada Leide Diamantina. Tem um primeiro capítulo no YouTube, já com uma sinopse, né? E falando do livro da Conceição, lá, vocês vão ver, Leide Diamantina no YouTube. E por enquanto é só. Vai comentar mais, né? Meu nome é Tival, sou graduando em História aqui, candidato, terceiro período. Estou aqui pela amizade com a Dona Conceição, né? E identidade com o projeto dela. A gente conhece já a trajetória de pesquisa de Dona Conceição, né? Sabemos o projeto é isso. Meu nome é Bernardo, estou muito ruim aqui de voz, não vou conseguir falar muita coisa, mas estou aqui por amizade da Dona Conceição. Muito bem. Gente, a minha pessoa como escritora pensou bem o que eu deveria falar. E a princípio eu digo para vocês, como que uma escritora pôde sobreviver em Diamantina e em outros lugares onde existe tanto corporativismo, porque não só aqui em Diamantina, a gente vê panelinhas aqui, panelinhas ali, algumas pessoas querendo ser donas da história, como já aconteceu aqui em Diamantina, até com a minha própria pessoa. E não é só aqui que acontece, não. Isso acontece no município, acontece no Brasil, acontece no mundo. Será que nós podemos dizer que é um defeito do ser humano? Vou deixar. Mas o motivo que a minha pessoa começou com essa frase, porque a escritora teve muita oposição com relação a esta escrita.
até quando a minha pessoa teve a ideia de começar a escrever, meus filhos, que são 5 filhos, homens, e eles falaram comigo: mamãe, não fica fazendo essas coisas não, porque a minha pessoa foi e ainda é motivo de deboche. E vou até contar para vocês um motivo para vocês verem como é a mentalidade que Rui Barbosa, lá na República, observou e trouxe para nós. E lá eles não diziam: está havendo o quê? Corrupção, porque isso é corrupção. Mas o que as palavras que ele trouxe lá daquele tempo, existe na população da nossa República políticas desavergonhadas. Esse termo foi ele que trouxe para nós. Não se falava como hoje fala: isso é corrupção, todo mundo está acompanhando. Mas ele trouxe para nós essa palavra daquele tempo. E até hoje, quando a minha pessoa fala essa palavra, como por exemplo no Conselho Municipal de Saúde, que a minha pessoa pertence já há vários anos, acham ruim comigo. Só está nos chamando de corruptos? Ou de política desavergonhada? Não estou chamando, porque cada um sabe de si. É a consciência de cada um. Nós não podemos julgar ninguém. Cada um de nós tem de dar contas um dia às ações da sua consciência. Então, foi muito difícil. Vou citar uma parte aí que o professor Alex falou, que as pessoas achavam algumas, que John Rose não existia, que era uma figura da imaginação da escritora, que era um fantasma que eu criei na minha imaginação. Então, a minha pessoa teve que agir. Meu modo de agir foi procurar a Câmara Municipal em um trabalho lá, e a minha pessoa foi à Câmara Municipal numa tribuna livre para provar que a minha pessoa não se casou com um fantasma, viu? Porque estava aparecendo isso, pelo que diziam. Tinham pessoas que ainda até hoje querem ser donas da história de Diamantina, que tem isso aqui muito concreto. Essas pessoas tinham autoridades. Essas autoridades se diziam que a Conceição é uma criatura cheia de imaginação. Então, eu tive a oportunidade, a escritora teve a oportunidade de participar dessa tribuna livre em 2013. Então, eu, como escritora, mostrei para eles que a minha sogra, Maria Cristina False Rose Tibães, é neta do John Rose. O meu esposo, Geraldo Magelo Tibães, é bisneto dele. A minha sogra, Cristina False Rose, os False é porque o filho de João Rose casou-se com o filho, João Miguel, casou-se com a filha de Pedro False, que chamava Cristina. Meu marido é neto do João Miguel Rose e da Cristina. A mãe dele chama Maria Cristina False Rose Tibães. E como está aqui nesse folheto que foi passado para vocês, que o antigo se harmoniza com o moderno e o moderno se abraça fraternalmente com o antigo sempre. A digna verdade não deve ser falada da boca para fora,
e sim expressa pelo coração. Diamantina não é só JK. Olha, a gente vai para qualquer parte do Brasil ou do mundo, Diamantina, terra de JK, terra de Chico da Silva, só. Então, essa pessoa que me ajudou muito nos livros, nos ajudou, e que harmonizou o nosso livro, que é o Lama Dr. Johann, da Ciência Medicinal Quântica, ele cuidou da minha saúde, porque a minha pessoa esteve terminal de saúde. Eu estava de câncer, atrofia cerebral, ansiedade perniciosa, artrose no corpo todo. Muitas vezes, para sair de casa, teria que ser carregada pelos meus filhos. Fiquei dormindo na cadeira meses e meses, mas com este tratamento deste cientista quântico, Lama Dr. Johann, estou aqui, gente, saudável, produtiva e feliz, e pronta para ajudar vocês a descobrir como que uma pessoa pode fazer uma pesquisa, porque essa pesquisa é como disse aí, né, você, que a perseverança, tanto que na introdução do livro a minha pessoa fala que não é a força, mas a perseverança que leva a gente a grandes coisas. Johnson Williams. Diamantina, sem querer aparecer, não é? Diz também que também outros, com suas qualidades e importâncias, inclusive anônimos, fizeram muito por Diamantina, sem querer aparecer. E assim é até hoje, no querido Vale dos Diamantes e dos Cristais, por onde os ventos da bem-aventurança acalentam nossos corações. Então, minha gente, nós vamos ter a oportunidade de lembrar alguma coisa, né? Como eu falei, 40 anos de pesquisa. Vocês vão ver na introdução aí, quando vocês lerem, que a minha pessoa diz: são os caminhos da divina providência. Não existe acaso, não existe coincidência. Porque na introdução, antes de começar aí o roteiro, na introdução aconteceu justamente isto. Quando começamos este livro, foi uma coisa interessante. A minha pessoa tinha só 14 anos de idade e estudava no Colégio Diamantinense. Quando um dia lá no Colégio Diamantinense, você sabe, adolescente, namoradinho e tal, né? Mas eu tinha pensado uma coisa importante que haviam me ensinado, e eu gosto muito de aprender com pessoas sábias. Me ensinaram: vocês são, você não devia fazer isso, mexer com o namoro, estuda, forma, ganha uma profissão, depois você namora em casa. E eu então pensei assim: até que, se minha vocação for casamento, eu casaria com esse rapaz. O Geraldo Magela Tibães, que foi o meu esposo, o pai do Luiz, o avô do Davi, né? Eu fui colega dele de sala de aula. Mas formamos, vivemos a nossa vida. Quando fez agora 66 anos, que no dia 25 de maio de 1953, a minha pessoa já estava nomeada professora, já tinha estudado, já tinha experiência da vida. Aí eu falei: qual será a minha vocação? Será que eu vou ser freira? Será que eu vou ficar celibatária? Ou será que eu vou ter o companheiro da minha vida? Olha, uma das construções do João Bosco foi a Basílica do Seminário, né? Do Sagrado Coração. E como a minha pessoa tinha sido batizada no Biribiri, na capelinha do Sagrado Coração de Jesus, eu
fui lá perguntar a Deus qual o caminho que eu devia seguir. Então, foi o que aconteceu nesta hora. Orei ali, mas não cheguei a conclusão nenhuma, porque a pessoa que ia me orientar não estava lá. Então eu senti aquilo e falei, vou embora. Não posso resolver nada. E o que aconteceu? Na hora que eu fui saindo, aquele rapazinho estava chegando, é meu marido. Vocês vão ver que lindo. Então, aí ele foi chegando, como diz, o meu coração, ó, pulou, né? E o que aconteceu? A única palavra que eu tive de dizer para ele, eu falei assim com ele, rapaz, um rapazinho, uma hora desta, entrar na igreja é novidade. Ele falou, não é novidade. Eu sempre venho aqui, todos os domingos, a pedido da minha mãe, porque isso é da família. Ela pediu que eu viesse apreciar a maravilha que é aqui, essa basílica, construída pelo avô dela e pelo pai dela. Eu falei, então você é filha do inglês que construiu o Biribiri? Eu também sou lá do Biribiri, desde os 8 dias de nascida até os 17 anos. Então é ele que montou a fábrica e começou a história entre nós. Tudo bem, ficamos conversando. Quando daí a pouco, ele falou, e vocês são? Uma mocinha, numa hora dessa, entrar na igreja. Eu falei, olha, eu não vou mentir, porque eu não sou dona da verdade, mas a verdade eu gosto de praticar. Eu vim aqui para decidir minha vida, saber de Deus aqui, qual o caminho que eu devo seguir. Ele foi bater no meu ombro e falou assim comigo, eu estou observando você há muito tempo, Conceição. Eu estou querendo uma noiva. Você está? Direto e reto, hein? Foi. Aí o que aconteceu? Eu virei para ele e falei, se minha vocação for o casamento, tudo bem. Mas eu não sei se eu vou ser freira, eu não sei se eu vou ficar celibatária, mas eu quero dedicar a minha vida à comunidade. Foi aí, então, que eu falei, olha, vamos então conversar. Oramos, saímos e fomos conversar. E nesse dia, chegamos à conclusão, olha, nós precisamos resgatar a memória desta pessoa, John Rose, que fez os cartões postais de Diamantina, que é o Biribiri, o passadiço da Casa da Glória, o Mercado Velho nesse estilo, e também trouxe a primeira lâmpada da América do Sul. Né? Foi essa que nós vamos mostrar aí para vocês. E vocês vão ter a oportunidade de ver. E aí o John Rose é que trouxe tudo isso. Então resolvemos pesquisar, meu marido e eu. E também temos depois nossos filhos e netos nos ajudaram. E como eu disse a vocês, uma andorinha só não faz verão. A minha pessoa achou muita colaboração. E na hora que Diamantina se tornou patrimônio da humanidade, cujo ícone é justamente o passadiço da Casa da Glória, que ainda tem pessoas que dizem, é uma incógnita. Pessoas que querem ser donas da história. Mas como é que eu ia inventar um personagem que fez tudo isso? Temos aí tudo para vocês. E mais adiante vocês vão ver também oposições de pessoas, de autoridades. Conceição, mas você é boba demais. Escuta aqui, minha filha. Onde você viu essa história? Eu falei assim, olha, um lugar que eu pesquisei, que a escritora pesquisou, foram os livros de Richard Barton, que é um navegador inglês, esteve aqui em Diamantina, e no livro dele ele fala, o primeiro dia da minha passagem por Diamantina, dormi em casa de João Rose, que é prova maior. E tem outras provas também,
que ao longo do nosso roteiro, vocês vão ficar sabendo também. Agradeço muito a atenção de vocês. Muito obrigado, Ana Conceição. Bom, já deu para vocês terem uma ideia, né, da importância desse personagem, né, e que vem as gerações. Leite Diamantina já nos descreveu no nosso roteiro. Eu fiz um roteiro. A minha ideia, Ana Conceição, senta mais lá, para vocês ficarem vendo assim, certo? Eu sei que você não vai precisar de apoiar na mesa. Não, gente, é porque eu também tenho degeneração sacro-lombar e postural. E então, eu me chamava de Maria das Dores. Era dor da cabeça aos pés. Mas com esse tratamento quântico, desse cientista quântico da medicina milenar, eu consegui até ganhar alta. Estou agora, só não pulo corda, viu? Mas eu agora estou fazendo pilates, hidroginástica e continuando na vida, né? A escrever, ainda temos, né, querida, uma terceira edição de João Roso por novas descobertas. Ana Conceição não dá spoiler. Acho que você nem sabe o que significa essa palavra. Spoiler é quando os meninos sabem que hoje está bem na rua. É uma palavra inglesa, né, que foi utilizada, a gente usa quando alguém fica contando. Como é que seria essa palavra em português, gente? Como? Tanto falou inglês que esqueci o português. Que não tem necessariamente em português. É uma palavra quando a gente antecipa, tipo assim, a pessoa vai no cinema e você conta pra ela no final do filme. Aí você fala, não me dá spoiler. Spoiler antecipa as novidades. Mas... Então, o que acontece? Inicialmente, a gente fez um roteiro sobre... Está dividido basicamente em 4 partes a nossa oficina. 4 ou 5 partes. A primeira parte era sobre a pesquisa e escrita de um livro. Deixa eu projetar aqui que vocês estão aí, está mais fácil, para vocês terem uma ideia da... Deixa eu abrir aqui. Então eu vou projetar, vai ficar mais fácil. Então, para vocês terem uma ideia sobre o nosso roteiro, então ele está dividido nessas etapas, são 6 etapas. Tem um coffee break aí, que no meio a gente vai dar uma adiantadinha, vamos parar, fazer um coffee break, depois a gente termina, tá? É importante o coffee break porque faz parte da nossa história. Depois a gente vai contar o que é esse coffee break. E aí então a caixa de som é para esse momento, quando a gente vai falar um pouquinho sobre os capítulos do livro, que inclusive a parte da composição de João Roso também era compositor. No primeiro momento, então, sobre a pesquisa e escrita de um livro biográfico. Relato de Dona Maria da Conceição. Ela já falou um pouco sobre as dificuldades políticas, falou que eu também já falei um pouco, falei que até inclusive fui demonstrar que a existência, a gente precisou demonstrar a existência de João Roso. Sim, dá licença. Não pensem vocês que João Roso também não enfrentou, viu? Isso que a minha pessoa está enfrentando aqui, ele também enfrentou e talvez até muito pior. Aí está a Sandra que conhece também a parte da vida, né? Porque a Sandra é descendente justamente do filho dele, Herculano Bob Rose, né? Vai ter foto do Herculano? Não tem? Tem. Não tem foto do Herculano, não conseguiu. Tem do filho dele, né? Que nós vamos colocar na terceira edição. Seu pai, né? Seu avô. Isso. Bom, então, essa primeira parte, a gente já falou um pouco, né? Eu também já falei um pouco sobre a edição do livro. Acho que a gente já pode passar para a segunda parte, que é a pergunta que não quer calar. Né? Todos aqui já ouviram falar um pouquinho, já tivemos um pouco de spoiler, né? Para usar uma palavra atual, né?
Eu gostaria de falar com vocês que um dos motivos pelos quais ocultaram a vida de João Rose aqui, nós não podemos falar, não é, Sandra? Nós vamos revelar na terceira edição. Foi uma descoberta dela e nossa também. Que eu falei que eu não ia contar nem para você. Eu não sei, ela só me fala. Não sabe. Todo dia ela me fala, Alex, você vai gostar demais. Mas nunca me falou nem o terceiro motivo é incrível para a gente ver como querem ser donos de Diamantina, como são pessoas corporativistas. Inclusive, vamos usar o termo política desavergonhada do tempo da República, viu, gente? Não assustem muito com esse termo, não, que é o que está acontecendo no Brasil hoje, viu? Bom, então, a primeira etapa, eu acho que a gente já venceu, a dona Conceição já deu um relato, mais ou menos, eu também já falei um pouco sobre a edição, né, que a minha busca era de colocar um peso, né, de um professor da academia, professor de academia, o que melhor a gente tem, ou tinha até, o que busca, o que incentiva, o que faz uma pessoa buscar esses estudos, a gente teve relatos aqui de mestrandos, de mestres. Por que eu entrei nesse caminho? É pelo dinheiro. Professor de Universidade Federal não é que ganha ruim, mas não ganha bem, né? Eu, por exemplo, ontem eu estive numa reunião com o governo da Alemanha e o governo da Alemanha falando assim: o que você ganha como professor aqui eu pago para o meu aluno de doutorado lá, e vai ser o resto da vida assim. Então, na verdade, nas nossas condições, um professor que quiser ganhar dinheiro vai trabalhar na Bayer, se for um bioquímico, que vai ganhar mais dinheiro lá, certo? O que mais a gente nos faz buscar é o peso ideológico. Não é o salário, mas é o peso das ideias. Você passou por um mestrado, por um doutorado, por um pós-doutorado, você passou por um concurso público, então as suas ideias têm um peso, né? Ou deveria ter, né? Que atualmente a minha maior dor não é nem o meu salário, que os caras tiraram o meu salário. A minha maior dor é o descrédito que aquilo que eu há 40 anos, sei lá, eu tenho 42 anos, então, sei lá, minha vida inteira me motivou, era um estudo, em busca de uma verdade, e agora dizem que mais importa, eu que nem saí da minha casa, que nunca estudei, a minha opinião importa muito mais do que assunto que você, sei lá, é comunista, sei lá, não importa no que eu votei. Então isso tem nos tirado, é a minha maior dor, muito dor, tem me doído muito isso. Mas o fato de passar por um crivo metodológico era simplesmente isso. Essa era a minha proposta para a dona Conceição. Dona Conceição, deixa eu fazer uma consulta às suas bibliografias, deixa eu cortar o que eu achar que está talvez não tão respaldado na história, posso propor acréscimo numa outra coisa? Então, e ela me deu a carta branca, falou: olha, você pode cortar, recortar, picotar, o que sobrar é o livro. E a gente, na verdade, mais acrescentou do que tirou no final, né? Então, a minha edição, a minha importância aqui foi só colocar essa dúvida e correr atrás de ver se a minha hipótese era John Rose não existiu. Essa era a minha hipótese. Eu vou comprovar que John Rose não existiu. Dona Conceição tinha escrito um livro, e se eu quisesse comprovar que ele existia, que ele havia existido, era muito mais fácil. Agora, eu quero comprovar que ele não existiu. Aí eu fui buscando, procurando algum lugar que deveria ter escrito sobre John Rose e que não escreveu. Algum lugar que figuraria essa personagem e ela não existiu. Procurar cada foto da Dona Conceição e falar: é feio, sabe? Tem uma montagem aqui. O que é isso? Como que é? Então, atrás de comprovar a minha hipótese de negação, eu sofri muito mais do que se eu quisesse comprovar, né? E de fato, depois de mais de um ano de trabalho, a gente conseguiu encontrar várias provas concretas da existência desse senhor.
Então, a gente ilustrou o livro, a gente deixou o livro mais bonito, mais redondo, para algumas arestas. Mais profissional. Um pouco mais profissional, mas eu não sou um editor de livro, eu não sou gramático para saber escrever. Então a gente sempre que precisou, e esse vai ser o nosso último momento, que está lá, dedicatória e agradecimento do livro, é a última coisa que a gente vai falar antes de fazer as nossas considerações finais. Então, foi essa a minha importância, a minha interferência, que eu acredito positivo, que ela aceitou no livro de Dona Conceição. Agora, Dona Conceição, a senhora vai falar para a gente, assim, papo reto, quem foi John Rose? Foi um inglês da Cornualha que mais ou menos em 1860 e poucos, ele foi buscado lá na Inglaterra pelo Dom Pedro II, que queria construir a mina de Morro Velho, que é lá em Nova Lima. E nós já pelejamos saber a viagem dele para cá, não conseguimos. Só sabemos que ele é da família Rose da Inglaterra. Prova eu tenho de uma pessoa que esteve aqui em Diamantina, um inglês também, chamava John Kolotchevsky, né? Ele era inglês e polonês ao mesmo tempo. Ele achou esse livro numa posada aí, no primeiro lançamento, gostou do livro e falou: eu também sou da Cornualha, eu vou procurar essa Dona Conceição. E telefonou lá para a prefeitura e pediu meu telefone. Tanto que eu tenho aqui, até ele muito satisfeito, anteontem, falando comigo que ele está feliz de ver. E ele está continuando as pesquisas lá sobre John Rose, né? E então, como foi que eu fui fazer? Ele chegou no Brasil, John Rose. Ele chegou no Brasil, ficou lá na mina de Morro Velho, mais ou menos 20 e poucos anos, e lá nessa mina que ele conseguiu fazer a mineração, hospital, muita coisa, porque ele era múltiplo. Ele era arquiteto, ele era carpinteiro, ferreiro, artífice, muita coisa. Tanto que eu achei na minha pesquisa, porque pesquisar, meu marido, eu e meus filhos, nos dedicamos mesmo à pesquisa, né? E fomos lá no Morro Velho. E lá, a minha sogra tinha falado comigo: Conceição, John Rose era engenheiro. Eu falei: ótimo, dona Neném. Ela nos deu muita luz, né? Que ela era neta dele, né? E conhecia a história. Então, eu cheguei lá em Morro Velho, em Nova Lima, com meu marido e um sobrinho também que é descendente do John Rose. Nós chegamos lá, quando nós chegamos, eu falei: meu Deus, gelei, porque olha o que está acontecendo aqui, caixas e mais caixas do chão, porque a mina de Morro Velho faliu. Então eles puseram alunos da UFMG para pegar toda a história. Então eu entrei e vi a sala lá lotada de caixinhas. Falei: meu Deus. E uma das alunas disse para mim: Dona Conceição, o que a senhora quer? Eu falei: eu quero saber a história de um homem chamado John Rose, um inglês, que trabalhou aqui. Ah, Dona Conceição, a senhora olha aqui para a senhora ver. Tinha uma coleção de caixinhas, mais de 50 caixinhas. Eu falei: meu Deus, eu só tenho 12 horas para ficar aqui, como é que eu faço? Aí, quase desarmei, viu? Quando uma das alunas, você sabe que sabedoria é uma coisa que, né? Então, uma das alunas falou: Dona Conceição, o que esse homem era? Eu falei que a minha sogra disse que ele era arquiteto e carpinteiro. Ela foi e falou assim: então, fechemos a porta, já está pronto o arquivo
dos arquitetos de Curitiba. Então me levou lá para a sala geral. E eu me encontrei com o senhor lá, e por incrível que pareça, como eu falei com vocês, não existe coincidência. Sempre a divina providência encaminha a gente. É um rapaz que foi meu aluno quando criança aqui em Diamantina. Ele falou comigo assim: ó, dona Conceição, eu fui seu aluno e eu estou morando lá na mina de Morro Velho, sou funcionário de lá. Então eu fui dizer para ele: meu filho, então você vai me levar lá. Mas ele não pôde no dia e passou por um colega dele. O colega dele estão às ordens. Então nós entramos assim lá para a sala geral da mina de Morro Velho. E o senhor que estava lá, ele virou para mim e falou assim: dona Conceição, a senhora quer saber alguma coisa sobre o João Roso? Eu falei: quero. Ele falou assim: mais ou menos, a senhora não tem aí uma data assim relacionada com o tempo dele? Eu falei: tenho. A minha sogra disse que os filhos dele começaram a nascer mais ou menos 1860, por aí, né? Então, nós começamos a procurar. Aí o rapaz falou: deixa aí que eu vou olhar os relatórios de 1960. Quando abre um relatório de 1960, olha o nome dele lá, João Roso. 1860. Olha lá o nome dele, lá. Mas não era aquela data, era uma data anterior, que 1871 ele já trabalhava lá na mina. E ele estava dando aulas, vocês vão ver aí, que a pesquisa está no livro também, dando aula para um jovem chamado Venâncio, ensinando Venâncio a ser artífice. Por isso que o primeiro livro, né, que nós fizemos, o Artífice de João Roso. Mas todo mundo confunde artífice com artista e não sabe o que é ser artífice. Então, nessa hora, gente, mas foi clica, abraço, todo mundo, mas nós disparamos mesmo lá de alegria, né, de achar. Aí, o chefe da sessão lá virou para mim e falou: dona Conceição, já estamos satisfeitos, agora vamos embora? A senhora pode ficar, que eu vou mandar os relatórios dele todos. Me deu 60 páginas de relatório do trabalho de João Roso. Aí foi uma fase, né? A segunda fase também, que eu gostaria de falar, que precisa de falar, é que, como eu falei com vocês, o corporativismo aqui é grande. Eu ia lançar o livro, Adivaldo, você até chegou a fazer para nós, né? A segunda edição nós fizemos. Ele também colaborou comigo muito tempo. E o que aconteceu? Alguém disse para o prefeito que ia abrir a biblioteca online da prefeitura com este livro aqui, a segunda. Então, o que aconteceu? Aquele pessoal que quer ser dono da história de Diamantina, que se diz até mestre da história de Diamantina, mas é história com E, que a minha é com H e letras maiúsculas. Teve pesquisas concretas. Então eu fiquei muito chateada, porque a segunda edição já estava quase pronta e o prefeito então escutou, então isso aí é a história de um fantasma, dona Conceição, eu não conheço a vida dela e tal, não fez mais. E a minha pessoa estava fazendo pilates, quando eu olhei, vocês vão ver aí um capítulo que chama Cruzeiro do Cula. É um cruzeiro de 1871, que vocês vão ver história muito interessante. Eu estava olhando de lá da sala de pilates, o Cruzeiro do Cula. E lamentei com 2 professores da universidade. Falei: oh, que pena, né? Como que Diamantina é corporativista. Eles falaram comigo assim: ô, dona Conceição, a senhora não fica triste, não. Lá na universidade tem um professor chamado Joerley Moreira. Ele é pró-reitor de Extensão e Cultura.
deram para nós o telefone dele e tal. E nessa mesma hora, lá no conselho, o Alex tinha falado comigo, quero conhecer o que você escreveu. Então, juntamos o Joelle com você, com o André e a secretária também lá da Cultura. Então, aí nós começamos, há mais de um ano, a concretizar esse nosso ideal, que é o sonho que eu tinha, você me ajudou, o rapazinho também aí, né, nos ajudou e tivemos, como eu disse, uma andorinha não faz verão. Temos muita coisa de muita gente. Agradeço a colaboração, inclusive da Sandra também, da Aparecida, né, Aparecida, colaborou muito com a gente. Dona Conceição, eu tive uma notícia ali e nós vamos fazer um adianto para os meninos de Leme do Prado, porque o ônibus deles daqui a pouquinho vai sair. Eu falei mais 20 minutos, quase me apertei o professor do banheiro lá. E o que acontece? Então, aquela segunda parte, porque John Rose quase desapareceu do Estado de Diamantina, eu vou deixar para a senhora responder junto com as considerações políticas sobre o livro, que eu acho que vai ser casado. E, enquanto isso, eu vou passar ao livro, porque quais foram as maiores obras de John Rose, essa pergunta ali, quais foram os maiores feitos de Diamantina? Eu vou passar rapidinho, a gente pode, para quem ficar aqui, mas para os meninos matarem essa curiosidade, tá bom? Entrevista. Isso, depois a gente vai mostrar. Sandra, você paga essa luz de baixo aí? De baixo. Então aqui tem a primeira parte do livro, né, onde a gente começa com aquelas partes de contracapa, né, a ficha catalográfica, a dedicatória, a gente vai falar depois, a dedicatória dos agradecimentos. Aqui eu gostaria de destacar epígrafe em homenagem à Dona Conceição, mas a pessoa que é importante a gente falar, que é a professora Celina Borges. Ela é arquiteta da UFMG. Isso. Qual a importância da Celina para o livro, Dona Conceição? A importância dela foi muito interessante, porque eu não conhecia a Celina. Diamantina já estava prestes a fazer a história para ser patrimônio da humanidade. Então, perguntaram a ela, aliás, ela andou perguntando, quem é que sabe alguma coisa aí da história de Diamantina, da arquitetura em Diamantina? Porque teve pessoas que falaram, e abertamente em jornais, a arquitetura de Diamantina é chinesa. É chinesa, mas não é. A arquitetura de Diamantina é inglesa pelo John Rose. Inclusive desapareceu o trabalho do Toninho, falando sobre arquitetura, sobre os telhados de Diamantina, que ele fez no Festival de Inverno em 1981. Roubaram o trabalho dele, maravilhoso, desapareceu. Isso aqui é comum, viu, gente? Então a Celina é uma arquiteta da época. Só um minuto. A Celina chegou e perguntou quem contaria alguma coisa sobre Diamantina. Como a minha pessoa tinha sido professora muitos anos, eu falaram, uma pessoa que sabe falar e explicar é a Conceição Duarte. Ela foi à minha casa. Com licença. Olá. Ela veio à minha casa, né? Só dá um abraço. Pessoal, os alunos da o rapaz da talvez está aguardando também. Infelizmente vai poder ficar. Bom, pessoal, então vocês todos pegaram ali, né? Então o livro ele vai ilustrado, está muito ilustrado, as obras de John Rose lá, e vocês vão conseguir baixar, né? E foi a Celina que fez um trabalho maravilhoso sobre arquitetura, que eu não tive condição de fazer, esqueci. Ela fez a arquitetura toda de Diamantina e pôs assim, Diamantina, por que chegou a essa altura na arquitetura? E você sabe que aconteceu uma coisa grave com ela, não sei se eu já lhe contei, que ela fez um trabalho maravilhoso com Albus e com os arquitetos patrimoniais, provando a influência de John Rose na arquitetura. E sabe que no dia que
que ela foi entregar esse álbum maravilhoso, com fotos e descrições sobre a arquitetura de João Rose. Ela estava entregando para o prefeito da época, um senhor lá, que na época ocupava um cargo, quis bater nela, dizendo que era a imaginação dela, que ela buscou na minha mão. E sabe o que eles fizeram? Rasgaram o trabalho dela todo. Rasgaram o papel, tudo dela. E outra coisa, precisou de polícia ser chamada, porque o homem queria bater nela. Nossa. E isso é uma coisa grave que precisa falar, porque não foi encontrado esse álbum. Mas aconteceu uma coisa interessante. Antes de fazer esse trabalho, ela xerocou tudo. Ela xerocou tudo. E esse trabalho está em Belo Horizonte com ela, e ela tirou o xerox e mandou para mim. Eu queria trazer para vocês, mas esqueci. É coisa demais. Na verdade, o que eu queria dizer era que a Celina, então, ela era professora, doutora, coordenadora da Faculdade de Arquitetura da UFMG, quando ela bate o martelo em relação aos traços ingleses. Então, o que a gente está falando em relação à arquitetura, não sou eu e nem a dona Conceição, é o peso ideológico da doutora Celina, que faz uma análise arquitetônica, metodológica, justamente no tombamento da cidade, e declara, identificando então os traços ingleses, que junto com a história de John Rose, casaram as coisas pela época da construção e pelos traços, a existência de John Rose. Então, quem era o inglês em Diamantina nessa época que os casarões foram construídos? Era John Rose. Quem que era o artífice que desenhava? John Rose. Então, juntas, elas concluem a importância de John Rose para a arquitetura, e a Celina escreve a epígrafe dessa obra, né, onde ela fala justamente isso: a raridade é o personagem responsável por parte substantiva da renovação da paisagem diamantinense na segunda metade do século XIX. E outra coisa também, John Rose era músico. Ele era compositor, ele tinha uma orquestra sinfônica que chamava o Corão. E é outra que está aí, o povo querendo tomar para eles e dizer que foi fulano, ciclano, que era. Não, a minha pessoa, nós lá em casa temos até, que eu fiquei de mostrar para você, uma partitura das músicas de Diamantina. E essas músicas, pena que ele não pôde vir aqui, o maestro Alex tocou, que eu consegui resgatar 4 músicas dele do século XIX. E até... A gente vai ouvir depois. Hã? A gente vai ouvir. Vai tocar. Vai tocar muito? Vai tocar. Vai tocar músicas dele pela banda Mirim. E o maestro vinha hoje, mas ele está em Pirapora. Vai trazer para nós. Muito bem. Então, eu acho que vocês têm que ir mesmo, acho que onde você está esperando. Obrigado, meninos, meninas. Parabéns pelo interesse. Baixem o livro lá, leiam. Aí tem o contato da dona Conceição. A gente pode até, se vocês convidarem, a gente pode até ir do Prado contar essa história para vocês. Tá bom? Vocês merecem, tá bom? Nós que agradecemos. Tá bom, gente? Pedir desculpa também. Comenta lá com o professor lá que a gente vai lá contar essa história toda para vocês, tá bom? Então, a gente segue aqui na nossa ordem. É onde eu gostaria que a dona Conceição falasse um pouquinho sobre cada etapa. Bom, esse foi o prefácio, né, que na verdade da segunda edição, que eu escrevi, mais ou menos eu conto essa história que eu já contei, que eu conheci a dona Conceição e tudo isso. Aqui a gente começa na primeira ilustração. Dona Conceição, senta aqui do meu lado, que a senhora vê a passagem, que daí a senhora vai contando pra gente a história. Olha lá. Bom, aí, como eu disse, então a gente ilustrou o livro, né?
E começa, essa aqui faz parte do acervo da família Tibanes, né, do Arte Tibanes, então não é uma obra de John Rose, mas John Rose tem importância nela, né? Porque essa madeira que foi construída, essa ponte que era do Biribiri, e que por causa de uma enchente carregou, Então a gente passa lá e vê eles roubaram essa madeira, era madeira do sítio de Chica da Silva em Curralim, que João Rose fez as construções. Ele construiu o passadiço com essa madeira de lá de Chica da Silva. No livro vocês vão ver uma poesia que chama Passa Disso, né? Que conta direitinho. E essa madeira também foi construída pela minha família, a família Duarte, né? Que na década de 20, né? Década de 20 construiu, porque o primeiro veículo que chegou em Diamantina foi trazida pela minha família, né? Meu avô, meu pai. Meu pai também é responsável pelos cartões postais de Diamantina no século XX. Essa foto do casal na igreja, na época que eles se encontraram, né, Dona Conceição? Foi a época do encontro, 25 de maio de 1953. Quando foi iniciada a pesquisa. Quando foi iniciada a pesquisa. Bom, na introdução, Dona Conceição conta um pouco da história dela, né, de como foi que ela o hábito da leitura, o carinho pela leitura, até chegar na escrita, né, Dona Conceição? Foi. Que ela fala da família, né? Nosso encontro, né? Nosso encontro. Deixa eu ver aqui. Aqui conta um pouco da história que ela disse da chegada de John Rose, vai falar lá sobre o Morro Velho, aquela história que ela falou pra gente, né? Do St. John Del Rey Mining Company, Nova Lima, né? Que John Rose viveu lá e de lá é que ele veio para Diamantina, né? Porque tinham escrito assim, o passadiço da Casa da Glória foi escrito por um tal J.R. O que é J.R.? Não é John Rose? Estava lá no arquivo de Dona Benzinha.